Dom Marco, eu gostaria de saber por que não podemos comer carne na quarta-feira de cinzas? Obrigado, Érica, pela pergunta. A gente não come carne na quarta-feira de cinzas por uma questão de ser um dia de penitência. Como a carne sempre foi um alimento caro, principalmente na Europa, nós começamos a cortar a carne, a deixar de comer aquilo que nos dá prazer, por ser um alimento mais caro e mais sofisticado, para podermos estar não apenas fazendo a penitência e renunciando ao alimento, mas usando o dinheiro que a gente teria, gastando com aquela carne, para socorrer os necessitados. A gente deixa de comer um alimento caro, a gente deixa de comer aquilo que nos daria mais prazer, para podermos colocar não só a nossa vontade submissa ao projeto de Deus, para termos o autodomínio de nós mesmos, mas também para termos de maneira legítima aquilo com que socorrer os nossos irmãos os pobres. Eu gostaria de saber por que a quaresma começa na quarta-feira de cinza. Obrigado, Jailton, por sua pergunta, mas aí eu queria que a gente pensasse diferente. A quaresma começa na quarta-feira de cinzas, mas não é ela que marca o tempo da quaresma. Quem vai marcar o tempo quaresmal é a festa da Páscoa, o tríduo pascal. Vocês vão notar, quando nós chegarmos à sexta-feira da Paixão, que nós estaremos em lua cheia. Vai ser a primeira lua cheia para nós no hemisfério sul do outono, para o hemisfério norte, a primeira lua cheia da primavera. Essa lua cheia, a primeira da primavera para lá e do outono para nós, marca a Páscoa. A partir daí, de ter marcado a Páscoa, a gente conta 40 dias para frente, até chegar à quarta-feira de cinzas. E depois 50 dias para trás, até chegar o dia do domingo de Pentecostes. Mas não é a quarta-feira de cinzas que marca a quaresma, mas é a Páscoa que marca por ela mesma toda a festividade de centro do seu ciclo, o ciclo pascal. A partir daí, atrasamos com a quaresma marcando a quarta-feira de cinzas e nos prolongamos com a Páscoa até o domingo de Pentecostes. Eu gostaria de saber qual o sentido dos católicos guardarem a quarta-feira de cinza. O significado não poderia ser uma quinta, uma sexta? Dona Sônia, sua pergunta está ligada à pergunta anterior. Não é que a gente guarde a quarta-feira de cinzas como se fosse, poderia ser na quinta, na sexta ou qualquer outro dia. Mas é porque exatamente, se a senhora contar desde o domingo da ressurreição para cá, a gente vai completar 40 dias exatamente na quarta-feira desta semana. Por isso, esta quarta-feira é quem abre os 40 dias de preparação para a Páscoa. E esse dia, abrindo com esse sinal de penitência, colocando cinzas e praticando o jejum e a abstinência, passa a ser a quarta-feira. Mas é que a gente lembre que não é ela quem é importante. O importante é a Páscoa. Ela marca a abertura da caminhada de 40 dias em direção a esta grande festa. E lembro, não é que seja hoje um dia santo. Se alguém por acaso faltar à missa hoje, não comete pecado. Agora, o que você não pode deixar de fazer hoje é o jejum e a abstinência. Este convite à penitência no dia de hoje, nós estamos obrigados a fazer, para podermos estar unidos a Nosso Senhor, que vai passar 40 dias de jejum no deserto, e que nos convida, unidos a Ele, também fazermos a nossa penitência. Dom Marco, qual o significado e de onde vem as cinzas? Obrigado, Gislene, pela pergunta. Eu queria que a gente pensasse, se vocês já tiveram a chance de ver, depois que a gente morre, quando se abre uma sepultura depois de um certo tempo, a gente nada mais é do que um monte de cinzas. Porque o próprio Senhor, depois do pecado, nos diz, nós somos pó e haveremos de voltar ao pó, às cinzas. Colocar a cinza sobre a cabeça no dia de hoje, no dia da quarta-feira de cinzas, nada mais é do que essa lembrança que nós vamos ter de que nós não somos nada. Nós é que precisamos de Deus. E colocando cinza sobre a nossa cabeça, é o convite que nos é feito a que tomemos consciência de quão transitória é a nossa vida, quão rápida é a nossa vida, e que ao mesmo tempo em que ela é tão rápida e tão transitória, e que nós nada somos a não ser pó, nós somos chamados a algo de muito maior, a experiência de Deus e a vida dele. Que nós aprendamos na nossa miséria, no nosso pó, viver a vida de Deus, levado pela graça do Espírito Santo. Dom Marco, como se vive a quarta-feira de cinzas? Muito bem, Juliana. A quarta-feira de cinzas abre esse período quaresmal, um período em que a gente é chamado a viver de uma maneira muito mais intensa a nossa vida cristã, preparando a festa da Páscoa. E aí vejam o que é que nos convida a igreja no dia de hoje. Primeiramente, ela nos convida a fazermos jejum e abstinência, isto é, penitência.
Eu sou chamado a dominar em mim mesmo tudo aquilo que é o meu ideal de comer, de beber, dominar tudo aquilo que para mim é busca de prazer, para tendo domínio sobre mim mesmo, não me deixar levar pelas tentações e cair no pecado. Por outro lado, nós devemos participar hoje da Santa Eucaristia para podermos, alimentados de Deus, abrirmos o coração mais para Ele. A prática da oração desse tempo de Quaresma é algo que deve ser fundamental para que nós busquemos de maneira mais intensa o Senhor. A terceira prática que nós vamos ter que fazer é a prática da caridade. Estarmos com o coração bem aberto e bem disponível para servir com as nossas possibilidades todos aqueles que precisam de nós. A quarta-feira de cinzas marca a abertura desses 40 dias. E são essas três práticas. O jejum, para que aprendamos a dominar todas as nossas paixões. A esmola, para que aprendamos a nos abrir aos irmãos. E a oração, para que aprendamos absolutamente, de maneira primordial, a nos abrir a Deus, que faz com que a gente viva este dia de quarta-feira de cinzas, que vai ser um sinal e que vai ser uma abertura de uma vivência prolongada pelos 40 dias até a Páscoa do Senhor.